Ok, moçada? Beleza, todos? É o seguinte, ó, hoje, na específica de matemática, capítulo 7, página 41, vou falar com vocês sobre PA e PG, tá? Lembro, primeiro sobre PA, nós sabemos que uma PA, ela tem a seguinte situação. Ó, primeiro, o que é a razão de uma PA? Nós sabemos que a PA é uma sequência de termos, né, de valores, que vai respeitar a seguinte situação. Qualquer termo da PA menos o termo anterior vai ser sempre o mesmo valor, que vai ser chamado de razão. Por exemplo, aqui, ó, 9 menos 5 é 4, 13 menos 9 é 4, 17 menos 13 é 4, 5 menos 1 é 4. Então, isso é chamado de razão de uma PA. Então, o que vem a ser a razão da PA? Qualquer termo menos o termo anterior. É claro que a partir do segundo termo, se você começar no primeiro termo, não vai ter o termo anterior, correto? Nós podemos ter, nessa PA, uma razão positiva maior que zero. Se acontecer isso, eu tenho uma PA crescente, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, certo? No entanto, se a razão for negativa menor que zero, eu tenho uma PA decrescente. Se você perceber, ó, 9 menos 12, 6 menos 9, 3 menos 6, 0 menos 3 menos 0, vai dar menos 3. A razão dessa PA é negativa, é menos 3, tá? Qualquer termo menos o termo anterior está dando menos 3. Razão negativa, PA decrescente. Razão positiva, PA crescente. Se não for nem negativo nem positivo, a razão vai ser nula. Eu tenho uma PA constante. Se você tiver uma razão nula, 5 menos 5 é 0, 5 menos 5 é 0, 5 menos 5 é 0. Daqui um pouco eu falo com vocês sobre PG. Vocês vão ver que numa PG, essa sequência 5, 5, 5 aqui, por exemplo, é uma PA de razão 0. Vocês vão ver que também vai ser uma PG de razão 1. Porque nas PGs, qualquer termo dividido pelo termo anterior é a razão. E aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1. Na PA, 5 menos 5 é 0. Guardem isso. Toda PA constante de razão 0 é, ao mesmo tempo, uma PG constante de razão 1. Volto a falar depois com vocês na PG, tá? Mas entendam aqui a razão da PA, como é que funciona, tá ok? Depois eu falo de termo geral. Termo geral, ou qualquer termo, muitas vezes até aparece como sendo o último termo, tá? A N. Veja só, o segundo termo é o primeiro termo mais razão. O terceiro termo é o segundo termo mais razão. Mas nós já sabemos que esse segundo termo, como está aqui em cima, ó, é A1 mais razão. Então, você vai ter que o A3 é A1 mais 2 vezes a razão. Depois, o A4 é o A3 mais a razão. Cada termo é o termo anterior mais a razão. Só que o A3, como nós já vimos aqui, é A1 mais 2 vezes a razão. Então, o A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. Seguindo nessa ideia, então nós temos o A1, o A2 é A1 mais razão, o A3 é A1 mais 2 vezes razão, o A4 é A1 mais 3 vezes razão, o A5 seria A1 mais 4 vezes razão. Então você vai vendo que o AN, no caso o A4, por exemplo, é igual a 1, no caso a 1. Esse cara aqui, ó, que parece 3, você fez 4 menos 1. N menos 1. 4 menos 1 deu 3R. Então, ó, AN é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. AN é o termo geral ou qualquer termo. A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos ou a posição. Se eu fizer o quarto termo, é a posição, tá ok? Se eu falar que a minha PA tem 4 termos, o N pode ser o número de termos. E R é a razão, tá? Portanto, isso aqui é a relação que te dá o termo geral de uma PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Escutem, por exemplo, ó. Poderíamos pensar em cima disso aqui, por exemplo, ó, o A20. O A20 pode ser igual ao A5 mais 20 menos 5, 15R. Podemos variar essa relação falando dessa forma em alguns casos. Tá? Em alguns casos podemos pensar assim. Falo com vocês agora sobre algumas propriedades da PA. Tá? Algumas propriedades. Primeiro, se eu falar em 3 termos em PA, 3 termos você pensa no termo central menos a razão, termo central mais a razão. Você pode pensar em 3 termos em PA assim, ó, A1 mais a razão, A1 mais 2 vezes a razão? Pode.
Mas muitas vezes, preste atenção, quando eu estou falando dessa forma, em muitos casos, no enunciado vai te dar a soma desses termos. E ao dar a soma, você corta o menos R com mais R. Você fica com uma variável só, tá? Então, até aqui quando eu falo para vocês em 3 termos em PA. Se for 5 termos, é a mesma ideia, ó. X menos a razão, X mais a razão. X menos 2 vezes a razão, X mais 2 vezes a razão, tá ok? Depois eu falo que, assim, ó. Em uma PA finita, a soma dos termos que se equidistanam dos extremos é igual à soma dos extremos. Moçada, ó, extremos, soma dos extremos. 3 mais 31 é 34. Mas os termos que se equidistanam dos extremos, o segundo termo com o penúltimo termo. 7 com 27, 34. 11 com 23, 34. 15 com 19, 34. Daqui a um pouco vocês vão ver que eu vou usar essa relação, por exemplo, para encontrar a soma da PA. Ó. Se eu sei essa soma, se eu sei essa soma, se eu sei essa soma e essa soma, eu faço o quê? 4 vezes o 34 teria a soma de todos os termos. Quando é que é 4 vezes o 34? Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 termos, por isso que eu escrevo n menos 2, n sobre 2. Porque eu vou ter metade, vou somar 2 em 2, tá ok? Mas guardem, a soma dos termos que se equidistam dos extremos é sempre a mesma. Essa soma dos termos que equidistam dos extremos, eu estou chamando de A1 mais AN, tá? Estou representando por A1 mais AN, o primeiro mais o último. Atenção aqui. Em cima do que foi falado, nós sabemos que qualquer termo, a partir do segundo, é a média aritmética de seu antecessor e o seu sucessor. Veja só, esse 5. Quanto que é 1 mais 9? 10. Dividido por 2 dá 5. Aqui, ó. 5 mais 13, 18 por 2 é 9. Essa propriedade que eu estou falando, ó. A média aritmética, ó. 1 mais 9, 10 por 2 deu 5. Média aritmética, tá? E temos também que, numa PA com número de termos ímpar, o termo médio é a média aritmética do primeiro e do último. Cara, eu posso fazer que esse 13, deixa eu apagar aqui, ó. Esse 13 é 9 com 17, dá 26, por 2 dá 13. Ou 5 com 21, dá 26, por 2 dá 13. Ou 1 com 25, 26, por 2 dá 13, certo? Essa soma é a soma dos termos que se equidistam dos extremos. Desta maneira, como eu comentei com vocês, nós temos a soma dos termos da PA, que é a soma dos números dos termos que se equidistam dos extremos, A1 mais AN, vezes N sobre 2. O que quer dizer esse N sobre 2? Se, por exemplo, eu tiver 10 termos, eu vou ter 5 somas dos termos que se equidistam dos extremos. Beleza? Então, nós temos A1 mais AN vezes N sobre 2. A soma dos termos de uma PA, A1 mais AN vezes N sobre 2. Na sequência agora, gente, eu vou fazer alguns exercícios que vocês têm disponíveis aí nessa página 41, 42 aí para vocês do material, tá bom? Então, eu vou resolver alguns exercícios de PA para vocês. Beleza, moçada? Então, ó, continuando aqui a nossa PA, tá? Desculpem aqui, ó, esse é o vídeo 2 de PA, tá? Então, nós temos a primeira questão, que é uma questão da UEPG, questão de primeira fase da UEPG, ele traz assim para a gente, ó. A função fn mais 1, é igual a 3n mais 2 sobre 3, tá ok? Então, ele trouxe no enunciado que o F1, tá? Que o F1 é 7, no enunciado. Então, ele trouxe essa relação e aqui. Isso aqui é uma função, perfeito? É uma função. Então, nós temos o seguinte, ó, vai ser usada para n maior ou igual a 1, correto? Então, se eu quiser achar o F2, que vai ser o segundo termo, no lugar do n eu coloco 1, beleza? Aqui já tinha 1, 1 mais 1 vai dar 2, 3F1 mais 2 sobre 3. O F1 eu sei que valia 7, 3 vezes 7 mais 2 sobre 3 dá 23 terços. Esse é o segundo termo, 23 terços. Daí eu sigo. Se eu quiser o terceiro termo, no lugar do n eu coloco 2. Lá na relação inicial, é f de n mais 1. Se eu colocar 2 aqui, eu vou obter o terceiro termo. Coloquei 2 aqui, já tinha encontrado que o f de 2 é 23 terços,
foi simplificado, 23 mais 2 é 25, 25 terços. Vou fazer mais um termo. Se eu quero o quarto termo, no lugar do n eu coloco 3. 3, f de 3, que é 25 terços, foi colocado lá, simplificamos, 27 termos. Aí eu observei, 27 terços é 9. Mas eu observe outra coisa aqui no começo. Esse F1 que é 7, também pode ser escrito como 21 terços. Ora, a minha sequência deu 21 terços, 23 terços, 25 terços, 27 terços. 21 terços, 22 terços, 25 terços, 27 terços. É claro que o 21 terços era o 7 e o 27 terços era o 9. Mas eu percebi que isso aqui é uma PA, onde o primeiro termo vale 7 e a razão dá 2 terços. Ó. 21 terços mais 2 terços, 23 terços. 23 terços mais 2 terços, 25 terços. 25 terços mais 2 terços, 27 terços. E assim por diante. Né? Eu só coloquei 4 termos, mas eu percebi, gente, olha aqui que ele colocou aqui, ó. A função dada lá no início, tá, está definida de forma recursiva. Quando ele disse aqui forma recursiva, que essa situação vai se repetir dessa maneira aqui, correto? Ele falou, considere que f de 1 vale 7, assinar o que for correto. Afirmativa 01. O valor de F121 é 87. Vamos lá. Quem é o F121? É o A121. A121 é A1 mais 120R de acordo com a relação no termo geral da PA. A1 vale 7, 120 vezes R, que é 2 terços. O 120 com 3 simplifica, dá 40 vezes 2, 80, 87. Afirmativa 01 é verdadeira. Afirmativa 02, ele fala assim, F1, F2, F3, F4, nessa sequência, tá, define uma progressão aritmética de razão não inteira. A razão dessa PA é 2 terços, ela é não inteira, é verdade, é 0,2. Na afirmativa 04, ele fala assim, ó, que o F1 mais o F2 mais o F3 até o F37, ele coloca isso no enunciado, vocês estão acompanhando com o material aí de vocês, ó, ele traz isso no enunciado, beleza? Ele tem que essa soma dos termos de uma PA, uma soma dos 37 primeiros termos dessa PA, ele falou que dá 703 aí no enunciado, tá ok? Ele colocou que a soma dos termos dessa PA dá 703. A soma da PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. Esse AN é o A37, que eu não tenho, por isso que eu calculei aqui, ó. O F37 é o A37, que é A1 mais 36R. A razão vale 2 terços, simplifico o 36 com 3, dá 12 vezes 2, dá 24 com 7, 31. Então eu tenho que o A37 vale 31. Agora sim, ó, A1, A37 que vale 31, número de termos 37 sobre 2. Eu encontro que essa soma dá 703, afirmativa 04 também é verdadeira, tá? Afirmativa 08. A soma dos algarismos de F901 é o número primo? F901 é o A901, que é A1 mais 900R. Mais uma vez, a razão vale 2 terços, simplificamos aqui, vai dar 300 vezes 2, 600 com 7, 607. A soma dos algarismos que ele disse, de 607, é 6 mais 0 mais 7, que vai dar 13. 13 é um número primo, afirmativa 08, verdadeira, tá ok? E observem aqui, ó, exercício 2 é uma questão da UEL agora, ó. Ele trouxe a sequência, menos 8, A22, B52. De acordo com o que nós vimos no vídeo de teoria, nós podemos falar o seguinte, ó, este termo é a média aritmética desses dois. A é menos 8 mais 22 sobre 2, menos 8 com 22 dá 14, por 2 dá 7. Achei o A. Sei também que esse termo é a média aritmética desses dois. O B é 22 mais 52 sobre 2. Está dentro das propriedades que eu coloquei para vocês. Vai dar 37. O produto que ele pediu no enunciado ele pede quem é A vezes B. Tudo bem? O produto de A vezes B é igual a 7 vezes 37, 259, alternativa B, tá ok? Vamos dar sequência aqui na resolução dos próximos exercícios, ok? Joia? Ok, moçada, é o seguinte, ó. Continuando aqui nossa resolução dos exercícios de PA, na página 42, nós temos assim, ó.
um grupo de 10 crianças, exercício 3, em um grupo de 10 crianças, certo número de bombons foi distribuído para cada uma, e em uma progressão aritmética crescente, da criança de menor estatura para a de maior estatura. Se colocarmos as crianças nessa ordem, perceberemos que a terceira criança ganhou 7 bombons e a oitava ganhou 17. Quantos bombons foram distribuídos? Meus amigos, então está aqui, ó, na ordem crescente, 10 crianças. A terceira ganhou 7 e a oitava ganhou 17. Ele quer saber quantos bombons foram distribuídos. Eu quero a soma dos bombons que cada criança recebeu. Tá? Nós sabemos que forma um APA. O que nós percebemos? Que a soma dos termos de um APA é dado por A1 mais AN vezes N sobre 2. Mas eu já conversei com vocês na teoria. A1 mais AN é a soma dos termos que se equidistam nos extremos. Tá? Não preciso fazer o A1 mais o A10, pode fazer o A2 mais o A9, ou o A3 mais o A8. E o A3 mais o A8, nós temos o A3 é 7, o A8 é 17, o A3 mais o A8 é a soma dos termos que equidistam dos extremos a 24. Então aqui eu coloco 24 vezes 10 sobre 2, vai dar 120, beleza? Esse cálculo aqui não tem nada a ver, vai dar 120. Né? A alternativa correta, letra C, 120 bombons. Já no exercício 4, ele traz assim para a gente, ó. Uma progressão aritmética crescente. Grifem, vocês têm que acompanhar com o livro, com o material de vocês em mãos. Grifem aí, que fala crescente, tá? Uma PA crescente, é composta por 5 termos. Coloquei lá, A1, A2, A3, A4 e A5. Sabendo que o produto dos extremos é igual a 57, e que a soma dos outros 3 termos é igual a 33, determine o último termo dessa PA. O valor encontrado é. Perfeito. Eu usei aquela ideia, moçada, chamar o termo central de x, x menos a razão, x mais a razão. X menos 2 vezes razão, x mais 2 vezes razão. Eu tenho aqui em mãos 5 termos em PA. Nós temos que os extremos multiplicados a 57. A1 vezes o A5 a 57. E a soma dos termos centrais, A2, A3 e A4 somados dá 33. O que eu fiz? X é o A3, x menos a razão é o A2, x mais a razão é o A4. Ó, esse e esse eu simplifico, eu chego que 3x é 33, x é 11. A partir do momento que eu tenho que esse cara aqui vale 11, ó, aqui eu tenho 11 menos R e 11 menos 2 vezes o R. Então, ó, o A1 é 11 menos 2 vezes o R, está aqui o A1, ó. O A5 é 11 mais 2 vezes a razão, está ali. Aqui eu tenho que esse produto tem que dar 57. Isso aqui é chamado produto da soma pela diferença de 2 termos. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 121 menos 57, 64. O 4 passa dividindo a 16, R ao quadrado 16. Nunca se esqueçam, cuidado, é perigo. R ao quadrado vale 16, R linha 4, R do menos 4 e mais 4. Beleza? Menos 4 e mais 4. E aí que vem. Se no enunciado da questão não tivesse dito que é uma PA crescente, você teria 2 respostas aqui. No entanto, ele falou que é crescente, logo a razão vale 4. Se a razão vale 4, eu quero saber qual é o último termo, que é o quinto termo, que é x mais 2 vezes a razão. Se o x é 11, 2 vezes 4 é 8, 8 mais 11 dá 19. Escuta, senão você teria que colocar a razão negativa também, daria menos 8, tá? 11 menos 8 daria 3, você teria 2 respostas para esse último termo, porque ela seria decrescente, correto? No entanto, se fique de olho no enunciado, diz que é crescente, uma resposta só. Se tivesse crescente, se não tivesse falando nada, você teria as 2 respostas, beleza? Questão 5, ó. Na questão 5 ele traz assim para a gente. Questão da UEPG. Um total de N bolas está distribuído em 20 caixas. De modo que a primeira caixa contém 3 bolas, a segunda caixa 6 bolas, a terceira caixa 9 bolas, e assim sucessivamente, formando uma PA. Sobre o número N de bolas, assinale o que for correto. Beleza. Gente, é o seguinte, o número de bolas, eu vou falar que é a soma da PA. Beleza? Cuidado para não confundir, a soma da PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. O N é o número de caixas da minha conversa agora. Ele falou que N é o número de bolas,
O número de bolas é a soma. Tá? Para mim, o N aqui é o número de termos conforme a fórmula que a gente já conhece. Detalhe, eles fazem muito isso. A gente sabe que nós somos acostumados a chamar o N o número de termos. E ele chama aí para a gente N o número de bolas, para você fazer a confusão. Ele quer saber o número de bolas, que é a soma de tudo isso. Beleza? Então é isso que ele quer saber, a soma. Tá bom? Esse N é o número de caixas, vamos dizer. Cada caixa é uma posição. Beleza? Temos 20 caixas, 20 posições. Joia? Para saber o último termo, para usar 1 mais AN vezes N, N é o último termo, é o A20, é a 1 mais 19R. 20 menos 1, 19R. O R vale 3, porque 3, 6, 9 é uma PA de razão 3, em que um A1 é 3, você tem que, o A20 vale 60. Se o A20 vale 60, você tem que 3 com 60 é 63. 20 por 2 é 10, vai dar 630. Que é uma questão de somatório, moçada. N é um múltiplo de 6. Esse cara aqui é o número de bolas que ele chamou de N aí. Nós sabemos que é a soma. É um múltiplo de 6. 630 é um múltiplo de 6, verdade. 0,2 é maior que 600, verdade. É um múltiplo de 4? Não, não é um múltiplo de 4, moçada. Tá? Para você saber se é múltiplo de 4, gente, esses dois últimos algarismos da direita devem ser um múltiplo de 4. 30 não é múltiplo de 4, então 630 não é múltiplo de 4. Ou se você esquece, faz a conta no braço lá, tá bom? 0,8 é menor que 650? Sim, 0,8 correta. Beleza? Vamos ver a última aqui, que é a questão 6, a última de PA, né, moçada? Nós temos assim, a figura, vocês têm que ter a figura em mãos aí, indica o empilhamento de 3 cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas umas das outras, sendo H a altura da pilha em relação ao chão, a altura em relação ao chão de uma pilha de N cadeiras perfeitamente encaixadas umas às outras, será igual a 1,40 m, se N for, N é o número de cadeiras. Primeiro, moçada, a medida de uma cadeira, a altura de uma cadeira ou a medida de uma cadeira, é a medida que é somada. Isso aqui, se você olhar na figura, você sabe que o 48 centímetros é a distância do solo até o encosto, e o 40 encosto, até o braço da cadeira, desculpem, e o 44 é do braço da cadeira até o final do encosto lá, beleza? Essas duas medidas somadas deu 92 centímetros, que é a altura de cada cadeira, tá? Estou trabalhando em centímetros, por isso que eu quero saber, cuidado que as pessoas tenham o pensamento aqui de soma. Meus amigos, a cada momento que eu empilho uma cadeira, eu estou somando a razão dela, beleza? Que é de 3 centímetros. Então eu quero saber qual é o termo que vai dar a altura 140, beleza? Então, 140 é igual ao primeiro termo que é 92, eu estou trabalhando, ele falou 1,40 m, eu coloquei 140 centímetros, N menos 1 vezes a razão que é 3. Passei subtraindo, deu 48, passei o 3 dividindo 48 por 3 dá 16, número de cadeiras é 17. Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas confundem com soma. Cuidado, eu quero saber o número de cadeiras aqui. Valeu? Abraço, moçada. Continuo agora com vocês com a PG.